Bom, continuando com o assunto Revolução Russa, a gente vai tratar agora sobre a construção da Rússia após o movimento revolucionário de 1917. A gente viu no vídeo anterior que em 1917 a Rússia passou por diversas transformações que levaram ela ao início da construção de um Estado socialista em caráter marxista. O líder dessa revolução, o Lenin, até resgatando a mesma imagem colocada no vídeo anterior, o líder dessa revolução vai ficar com esse cargo de líder dos processos revolucionários, da construção dessa Rússia revolucionária, até a sua morte em 1924. E nesse período o que a gente percebe? A Rússia entrou numa terrível guerra civil, afinal de contas, um movimento revolucionário tão radical, tão importante como aquele, evidentemente vai sofrer uma enorme oposição. Uma oposição que parte dos czaristas, né? Dessa guerra civil a gente tem aqui os ainda próximos do czar, mais a nobreza ainda aqui presente, né, mais a parcela significativa da burguesia e ainda com a ajuda de países da Europa. Essa galera aqui vai formar os chamados russos brancos, né, apelido dado aqui para essa galera aqui, né, que por sua vez luta contra, né, o Lenin e os bolcheviques, liderados principalmente pela Guarda Vermelha, liderados aí pelo Trotsky, né, que são os chamados russos vermelhos. Ou seja, a Rússia entrou numa terrível guerra civil até 1921. Nessa guerra, a vitória veio dos russos vermelhos, ok? Logo depois disso, né, vem a NEP. Né? O Lenin percebe, aliás todo mundo percebeu, que a Rússia tinha sua economia em frangalhos, e a NEP foi uma tentativa, né, de sucesso de reorganizar a economia da Rússia depois da Guerra Civil e depois de todo o processo revolucionário que a Rússia passou. Né? O que foi a NEP, a nova política econômica? Né? Na verdade era uma tentativa de reestabelecer estruturas capitalistas dentro da economia russa. Né? Ou seja, para o Lenin era a hora de dar um passo atrás para depois da economia estar organizada, a sociedade estar organizada, todo mundo está com comida, né, todo mundo está com uma produção significativa, dar dois passos para frente na construção do socialismo. Né? Era hora de dar um passo para trás para depois dar dois passos para frente. Né? Então a NEP tinha a proposta aí de reentregar as pequenas propriedades agrícolas e industriais e o comércio para a iniciativa privada. Dessa maneira, ele vai conseguir diminuir a resistência dos países da Europa e das classes proprietárias contra a construção do Estado socialista da União Soviética. Okay? Vale destacar aqui também que dentro deste cenário, logo após a Guerra Civil, nós vamos ter a construção, a inauguração da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ou seja, uma união de repúblicas ali ao redor da Rússia, que vai formar aqui uma união de repúblicas socialistas, comandadas pelo Partido Comunista Russo e, sobretudo, a princípio, pelo grande líder Lenin. Okay? O Lenin vai falecer no dia 21 de janeiro de 1924. Né? E a sucessão do Lenin no poder vai gerar uma enorme disputa entre esses dois grandes personagens aqui, o Stalin e o Trotsky, que vão disputar o poder aqui. Agora, o que é interessante colocar? Que o Stalin tinha uma visão de que a revolução deveria se consolidar exclusivamente dentro da Rússia. E depois, né, quem sabe, num futuro próximo, ser exportada para o resto do mundo. Já o Trotsky acreditava que a revolução deveria ser exportada imediatamente. Era a revolução permanente, né, em que ele acreditava que a Rússia deveria aproveitar o sucesso da Revolução Bolchevique e já incentivar todos os demais partidos comunistas espalhados pelo mundo a fazerem as suas respectivas revoluções também. Dentro dessa disputa pelo poder, né, a gente nota uma diferença clara ideologicamente falando entre o Stalin e o Trotsky. O Stalin, muito mais influente dentro do Partido Comunista, vence essa disputa, embora o Trotsky tenha sido o nome citado em vida, inclusive pelo Lenin, para substituí-lo. Né? O Trotsky perde essa disputa e nós vamos ter a ascensão do Joseph Stalin. Mesmo assim, o Trotsky continuou criticando a forma como o Stalin vai
conduzir o seu processo, o processo revolucionário da Rússia. O que o Stalin vai fazer? O Stalin vai transformar a Rússia em uma ditadura pessoal dele, o que é alvo de inúmeras críticas por parte do Trotsky e dos partidários do Trotsky, o que vai acarretar uma enorme perseguição, um enorme expurgo a esses políticos, né? O Trotsky vai passar o resto da vida fugindo até ser assassinado aí na década de 40, no início da década de 40 lá no México. Okay? Falando sobre o governo do Stalin, que vai de 24 até 1953, foi um governo caracterizado por uma violenta ditadura política pessoal do Stalin, né? O Stalin ele vai governar de acordo com seus interesses, com as suas vontades e vai personificar a revolução, né? Personificar aquilo que se chamava naquele momento de socialismo, né? E durante o seu governo nós vamos ter a presença dos planos quinquenais, ou seja, uma forma de planificar a economia e as ações do Estado, né? Nos primeiros planos quinquenais a gente destaca aqui, né, que são de 5 em 5 anos, a coletivização da agricultura, né? A criação dos sovkhozes e dos kolkhozes, né? Onde nós temos aqui as terras do Estado e as terras coletivas, né? Uma forma de coletivizar a produção agrícola. Também nós vamos ter um enorme investimento na indústria de base, na indústria pesada e na produção de energia, né? Nos primeiros planos quinquenais, ou seja, nos primeiros 5 anos a prioridade era essa, coletivizar a produção agrícola, investir na indústria de base e na indústria de produção energética. E para encerrar a aula, eu coloquei aqui uma imagem justamente para ilustrar, né, essa forma como o Stalin vai perseguir todos os seus opositores. Aqui a gente tem uma foto que existe um indivíduo, que por sua vez não é um indivíduo que o Stalin tem em grande estima. Ou seja, no momento que o Stalin se consolida no poder, ele simplesmente manda tirar esse indivíduo da foto, e não só da foto, como da história. Ele fez isso com documentos escritos, ele fez isso com fotos, com imagens, né? Ou seja, praticando um gigantesco expurgo contra todo e qualquer tipo de oposição à sua imagem e ao seu regime. E assim ele governa a Rússia, que agora a União Soviética, até 1953.